Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, sexta-feira, dia de preparação. Chegamos aqui ao final da nossa lição desta semana, estudando sobre o apóstolo João, dando introdução ao livro de João para tentarmos compreender o que foi escrito através dele, a palavra de Deus que através das mãos deste apóstolo chegou até nós. Pergunta 11 diz assim: depois da ascensão de Jesus aos céus, obviamente, qual foi o testemunho do apóstolo João sobre a sua autoridade para ministrar os ensinos de Cristo? Como é que João fala da autoridade que ele recebeu de Cristo para ministrar a palavra da verdade? 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja quantas informações preciosas o apóstolo João consegue apresentar aqui. A primeira é justamente falando da autoridade que ele tem. Ele está dizendo que as pessoas que viveram com Cristo e viram ele ressuscitar, como ele viu Cristo ressuscitar, uma criancinha, viu ressuscitar Lázaro, viu ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele viu Cristo mandar o mar se acalmar, ele viu Cristo multiplicar 5 pãezinhos e alimentar milhares de pessoas. João viu tudo aquilo, então ele fala, o que vimos. Aí ele conclui, arrematando mesmo, o que ouvimos. Ele era uma testemunha ocular, ele era uma testemunha auricular, de ver e de ouvir. Ele estava dizendo aqui, olha, eu sou uma autoridade máxima em relação a dizer o que eu vi e o que eu ouvi. Eu sou uma testemunha fiel, porque eu não estou dizendo aquilo que eu ouvi de outras pessoas. Os meus olhos, os meus próprios olhos e os meus ouvidos são testemunhas disso. Os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Inclusive ele está falando aqui no plural, o que vimos. Ora, não foi só ele que viu? Havia muitas pessoas lá, inclusive os outros apóstolos estavam lá. Então é como se até João aqui estivesse falando aí, que ele não fala eu vi, eu ouvi, não, porque ele não estava só lá, Ele está dizendo que ele e os demais apóstolos e outras pessoas que estavam lá e viram, não a totalidade como João viu quase tudo, Outras pessoas viram determinados milagres e tal, mas João viu quase tudo, O que vimos e ouvimos é isto que anunciamos. Veja que não só João está anunciando, anunciou, mas Pedro, Tiago, depois o apóstolo Paulo, Pois bem, isso é para que nós anunciamos isso, não é para que nós nos engrandeçamos, não é para que vocês vejam a gente como superiores a vocês, não, é para que vocês tenham comunhão, esse é o objetivo, não é para que vocês fiquem colocando aí nas placas das igrejas, o apóstolo é uma autoridade, eu vou ser chamado de apóstolo também porque eu quero ser uma autoridade, eu quero mandar nas pessoas, Eu sou orgulhoso e quero um título para que as pessoas me honrem, me adorem, me louvem. Não. João não tinha esse espírito. O objetivo era claro. É para que vocês, diz bem claro aqui, vivam na mesma comunhão espiritual, sejam um conosco, E a nossa comunhão, disse ele, é com o Pai e com seu Filho. A comunhão dos apóstolos era com 2 pessoas só. Se alguém inventou aí uma terceira pessoa, não está em harmonia com o testemunho, a autoridade máxima do testemunho de João. João está dizendo, eu vi, eu ouvi, eu nunca ouvi Cristo dizer que a comunhão é com 3 pessoas, é só com 2.
Eu vi que a comunhão era com 2 pessoas. É um testemunho poderoso de João. É o que ele está ensinando aqui. Então essa é a autoridade que João tem. O fato de Cristo ter permitido que aqueles apóstolos vissem e ouvissem a beleza do evangelho ensinado por ele, é justamente para que eles tivessem essa autoridade. Meus amados, daqui nós podemos tirar um ensinamento poderoso para cada um de nós hoje. O que nós temos ouvido, o que nós temos visto, temos visto o poder de Deus em nossa vida, operando na nossa vida e na vida do nosso irmão, do nosso semelhante, ou nós somos orgulhosos demais para não ver que Deus está atuando na vida de um irmão, não é? Somos sensíveis o suficiente para ver Deus atuando em nossas vidas, nos abençoando com as suas ricas bênçãos espirituais, por exemplo, a bênção do discernimento, a bênção da compreensão da palavra, a bênção de sentir o toque refrigerante do Espírito de Deus em nossas vidas, nos consolando, nos dando força e ânimo para vencer. Pois bem, precisamos ser testemunhas, embora nós não tenhamos estado com Jesus Cristo quando Ele esteve aqui, curando, pregando, nós podemos ser uma testemunha assim hoje. Bem-aventurado, disse Cristo, é aqueles que nunca me viram, mas crerão no futuro, né? Que maravilha, meus amados, que maravilha. Nós não somos uma autoridade como João, como os apóstolos, mas se realmente a gente vê a verdade e reconhece a verdade quando ouve, nós somos também qualificados como testemunha da testemunha fiel e verdadeira que é Jesus Cristo. Continuando, amados, vamos aqui para a pergunta 12, a última pergunta desta lição, da lição desta semana. Diz assim: mesmo sendo um apóstolo com autoridade, como continuou tratando aqueles que havia feito seus discípulos? Mesmo sendo nessa época aqui, praticamente, né? Na época do Apocalipse aqui, quando João escreveu aqui Apocalipse 1:9, João era o último dos apóstolos. Era o último de todos, era o último que estava. Ele poderia se utilizar, dizer, eu sou o último, eu sou a autoridade máxima viva, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas queriam vê-lo. Muitas pessoas queriam tocá-lo. Muitas pessoas queriam estar na sua presença. Ele era o último. Era a última testemunha viva, né? E aí, a testemunha que esteve com Cristo ali, fisicamente, né? Que conviveu com Cristo, né? Nos 3 anos de ministério áureo, da grande manifestação de Deus através de Cristo ao planeta. Então, imagine só, João sendo essa pessoa, né? Esse homem mais importante para o evangelho naquela época, né? A pessoa com maior autoridade viva aqui na terra. Olha como é que João tratava as pessoas. Ele diz assim: eu, João, vosso companheiro. Ele não diz vosso pastor, vosso líder, vosso superior. Ele fala companheiro. Companheiro é aquele que é companhia. A companhia no sentido de ser igual, no sentido de estar militando da mesma forma, com as mesmas carências, com as mesmas dependências, com as mesmas fragilidades, com a mesma autoridade. Olha que coisa linda. João diz assim: eu, João, né, irmão vosso, não sou o pai vosso, eu não sou o tio vosso, eu não sou, né, o líder vosso, eu não sou o pastor. Olha só que coisa linda, né? Irmão vosso, o companheiro convosco na aflição, no reino e na esperança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que ele tinha dado. João está dizendo assim: olha, quem está falando aqui para vocês, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou João, o irmão vosso, o companheiro vosso, né? É uma testemunha tão poderosa. Falou assim: olha, eu estava na ilha de Patmos quando escrevi esse livro aqui, quando escrevi as visões que eu tive lá preso na ilha de Patmos, por causa
que eu estava pregando a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, e dando testemunho verdadeiro dela, por isso que eu fui perseguido. Que a palavra diz bem claro, Cristo disse, né, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vocês serão perseguidos por pregarem a verdade que eu trouxe para vocês. Ninguém vai deixar de ser perseguido se ele é uma testemunha verdadeira minha, se ele realmente tem a minha palavra e não da igreja dele, não a dele, ele vai ser perseguido e vai ser preso, né? E se ele realmente dá um testemunho verdadeiro, o mundo não amará ele, o mundo vai ficar contra ele, o mundo vai criticar ele, né? Não é o mundo, quando ele fala mundo aí, não é o mundo, os que vivem aí enfiados na droga, na prostituição, não. As principais pessoas do mundo que perseguiram Cristo foram os religiosos. Como é que você detecta que uma pessoa é usada por Deus hoje? Quando ele é atacado por aqueles que são são seus religiosos, né? Cristo foi atacado por quem? Qual foi o ataque mais feroz que ele teve? Do Sinédrio, do seu povo judeu, da sua igreja, da sua religião, do seu povo, que tinha a mesma palavra dele, que tinha o Antigo Testamento. Foi esse povo que perseguiu a Cristo. A primeira coisa que você sabe que alguém realmente, um dos pontos, né, é os frutos verdadeiros daquela pessoa que vive e que prega, que realmente é uma testemunha de Cristo. Segundo ponto, é que ele é perseguido pelos próprios, os seus, da mesma igreja, do mesmo ministério, é perseguido por eles mesmos, né? Agora, se você enxerga um ministério aí, que o líder, o chamado pastor, ele é amado, ganha carro de presente, ganha limousine, vive rico, o povo pagando viagem para ele para o mundo todo, não tem problema nenhum, né? Vive no bem bom, né? É só elogio, o Estado dando título para ele, assembleias legislativas, né? Câmaras de vereadores reconhecendo título em cima de mais título, as TVs do mundo convidando para grandes entrevistas, para dar honra, para dar glória. Tem algo errado? Não tem algo errado? Pois bem, vamos analisar com cuidado. João dá um testemunho muito claro aqui. Ele tem, mesmo diante de toda essa autoridade, ele dá um testemunho. Eu sou irmão de vocês, sou companheiro de vocês, e o motivo pelo qual sou perseguido é porque eu prego a palavra de Deus corretamente, sem inventar, sem filosofar, sem acrescentar, sem retirar, e porque sou uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo. Eu dou testemunho de Jesus, daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi. Eu nunca inventei nada. Eu não sou como esses falsos pastores que tem por aí, esses falsos apóstolos que dizem o que não viram, que dizem o que não ouviram. Que coisa, né? Pois é, essa é a autoridade de João, a autoridade que ele tinha, mas mesmo em face, mesmo do fato dessa autoridade que ele havia recebido, ele não se ensoberbece, ele não se engrandece, ele continua com a humildade. Esse é um dos grandes reflexos, é um dos grandes frutos que nós vemos nas pessoas que realmente tiveram encontro com Cristo, que realmente conhecem a Cristo e que sabe dar o testemunho que ele espera que nós demos. É com essa humildade aqui, a humildade de João, que nós possamos imitar, né? Ser estimulado pelo testemunho de João para buscarmos imitar Jesus Cristo também nesse quesito, né? De quem João aprendeu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie em toda a verdade.